primeira vez, eu sempre explico a mesma coisa, né? A respeito da exposição bíblica. Ela pode acontecer, na maioria das vezes, não em todas, de duas maneiras: ou expositiva ou temática. Olha só o jogo, passou de ano. Expositiva ou temática. Perfeito. Como nós somos uma igreja que está começando, nós optamos necessariamente por pregações temáticas. Começaremos em breve a fazer uma transição para pregações positivas e temáticas, e vamos transitando nas duas, tá? Mas é importante que todos vocês saibam que a pregação que nós optamos inicialmente é a pregação temática. Alguém sabe qual que é o tema de hoje? Eu não contei? Repita comigo: a fé verdadeira. Qual que é o tema de hoje? A fé verdadeira. Para a gente entender um pouquinho sobre essa fé, abra sua Bíblia no livro de aos Hebreus, capítulo 11. Aos Hebreus, capítulo 11. Qual que é o livro? Qual capítulo? Nós vamos ver apenas o versículo 35. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Quem achou? Pode ler. Pode continuar. Deus abençoe aqui, pode ler aqui? O mesmo capítulo, o mesmo versículo. Pela fé podemos receber de volta os seus mortos crucificados. Outros foram torturados até a morte. Executaram seus corpos de liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguém tem uma outra versão? Hebreus 11:35. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Vocês entenderam que alguns se recusaram a aceitar o quê? Pode deixar a câmera aí. Quem pode ler mais alto ainda? Me ajuda aí. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Alguns não aceitaram o quê? Todo mundo entendeu a mesma coisa? Alguém não entendeu? Lê de novo na sua, filha. Pode ler. Melém. 11:35. Alguns foram e não aceitaram. Não aceitaram. Pode ser resgate ou liberdade. Não aceitaram. Professor, como é que está no grego aí a liberdade? Livramento. Perfeito. Alguns não aceitaram resgate. Repita comigo. Alguns não aceitaram resgate. E preferiram ser torturados. Vocês entenderam que alguns não aceitaram ser resgatados? E optaram pela tortura? Para alcançarem uma melhor? Para alcançarem uma melhor? Pense. Feche teus olhos. Pai, diante de nós está a Tua palavra. Nós entendemos que nesse contexto algumas mulheres receberam seus maridos e seus filhos de volta à vida.
Outros não aceitaram o resgate, mas foram torturados pelo amor à sua palavra. Pai, diante de nós essa palavra foi lida e será exortada neste momento, a respeito da fé verdadeira. Nós não queremos ouvir a voz do homem, nós queremos ouvir a tua voz. Abra o nosso coração e o nosso ouvido para ouvir, e abra a boca do mensageiro para trazer do céu aquilo que nós precisamos levar para dentro de nós. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. A palavra fé, nós vamos trabalhar ela daqui a pouco. Mas aquilo que antecede a fé pode ser a dúvida. Pode ser o quê? Pode ser a dúvida. Quem aqui já teve dúvida? Quem aqui já teve dúvida do amor de Deus? Será que Deus me ama mesmo? Será que eu vou ser salvo mesmo? Será que vai dar certo mesmo? A dúvida, ela só existe quando existe opção. A dúvida só existe quando existe opção. Exemplo: o irmão Pepe tem uma camisa laranja que eu gosto muito. É verdade isso. Só que ela não gosta que eu use lilás e laranja. O irmão Pepe tem uma camisa de que cor? E uma cor de camisa azul. Quando ele está diante dessas duas camisas, ele pode ficar em dúvida. Porque a dúvida só existe quando existe opção. Ninguém tem dúvida quando não pode optar. Se você só tivesse a camisa laranja, você utilizaria a laranja. Se você pudesse ir para o seu trabalho apenas por um caminho, não por outro, você utilizaria o mesmo todos os dias. Só existe dúvida quando existe opção. Só existe dúvida quando existe opção. Mas existe uma outra palavra que é importante: a incredulidade. Existe a dúvida e existe a incredulidade. O que é a incredulidade? Eu queria ouvir vocês. Quem pode me falar o que é incredulidade? Falta de fé? Falta de fé? Falta de fé. Quem mais? Hã? O crer. Não crer. Quem pode me ajudar? O que é incredulidade, afinal de contas? Desconfiar. Eu desconfio do que existe ou do que não existe? Do que existe. Eu posso ser incrédulo com aquilo que existe? Sim ou não? Eu estou vendo essa parede branca, ela existe? Eu posso não acreditar nela? Por que não? Ela está aqui. Eu posso duvidar que ela é uma parede? Posso. Ela pode ser uma cortina. Mas eu posso ser incrédulo que aqui tem uma parede? Quem aqui quer explicar o que é incredulidade? Um de cada vez, não faz comum. Agora, quem pode me explicar o que é dúvida? A dúvida é quando você não sabe em qual alternativa optar: preto ou branco, vida ou morte, sim ou não. Quando o namorado chega na namorada, e posso fazer a cena do preto? O namorado chega na namorada e fala assim: preta, tá bom, você quer casar comigo? Nossa, a gente fala, não sei. Nós não ensaiamos em casa. Preta, você quer namorar comigo? Esse não sei é porque ela tem duas opções. A primeira opção é sim. Repita comigo, a primeira opção? Sim. A outra opção? Não. Ela não sabe, então ela está na dúvida entre a escolha do sim e a escolha do não. São duas vidas. Tua vida, dúvida, duas vidas. Você pode falar sim? Ou pode falar não. A incredulidade é ela rejeitar o que eu sinto por ela.
ela não querer acreditar nesse amor, ela não querer acreditar que eu estou pedindo ela em casamento ou em namoro, e nem querer ouvir o meu convite. Ela não quer nem saber das evidências do meu sentimento. Ela rejeita deliberadamente, inclusive, as alternativas. Quem está acompanhando? Eu não quero nem saber. Ela é incrédula a sentimento. Ela não acredita no amor, ela não acredita em mim, ela não acredita em igreja, ela não acredita em pastor e nem dê a ela alternativa. Porque senão ela vai ficar na dúvida. Tem gente que é incrédulo porque não quer ter dúvida. Tem gente que é incrédulo porque não quer pesquisar. Tem gente que é incrédulo porque não quer nem saber. Está difícil? Vocês estão comigo? E cadê a fé nesse trem? Abra sua Bíblia na epístola, na carta do apóstolo Pedro. A primeira carta do apóstolo Pedro. Pode ter certeza que está na sua Bíblia. Pedro escreveu. Capítulo 3. Essa foi longe. Ele deu lá para a gente afinar o glória. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quem achou, lê para mim, por favor. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão, respeito a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Você tem que explicar com mansidão a respeito da esperança que está em você. Se tem uma resposta, se tem uma pergunta é porque tem uma resposta. E se tem uma resposta significa que você já não tem mais dúvidas. E mais do que isso, você deixou de ser incrédulo. Só que como que você entende a fé diante da dúvida? E como que você entende a fé diante da incredulidade? Primeiro a gente precisa compreender o que é fé. Pergunte para mim, pastor. Pastor? O que é fé? Tem fé no Velho Testamento? A palavra fé? Pior que não. Professor, rapidinho, como é que era chamada a fé no Velho Testamento? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. O amém que vem da raiz da palavra emuná. Repete comigo a palavra emuná. Sabe quando alguém chega em você e fala assim, a paz de Jesus? E você fala? Amém. Significa que você tem fé nessa paz. E que você acredita fielmente no que ele está te dizendo, a paz de Jesus. No Velho Testamento, a palavra fé, que tem raiz no amém, significa uma convicção absoluta naquilo que você ouviu, naquilo que você leu, naquilo que você entendeu. Vocês estão me acompanhando? Glória a Deus por isso. É como se tivesse, eu gosto desse exemplo, um tronco de uma árvore passando na água, e você acabou de ter um navio que naufragou. Você segura naquele tronco e você sabe, a única chance de eu me salvar é preso a esse tronco. Isso é fé. É quando você se entrega literalmente a uma possibilidade. Só que para você chegar nesse ponto, como é que está a fé no Novo Testamento? Tem a palavra fé no Novo Testamento? Sim ou não? Sim. Mas como é que é no grego? Pistes. Não é pastel. É pistes. Repete comigo. Não, vamos falar grego bonito. Como é que significa? Pistes. Que significa, em suma, confiança. Que significa? Confiança. Eu me agarro. Eu me seguro. Eu me prendo a isso que eu estou vendo ou a isso que eu estou lendo. Mas mais profundamente, a palavra fé tem 3 possibilidades de existir. Nós vamos ter que pregar juntos isso aqui, vocês vão ter que me ajudar. A primeira fé que nós vamos entender é a fé histórica. Qual fé? Histórica. Fé? Histórica. Fé histórica é quando alguém te conta: ah, irmão,
Eu nasci na igreja católica, apostólica romana. E essa igreja é a igreja que Jesus fundou. Jesus chegou para Pedro e falou para ele assim: ó, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e eu acredito historicamente que essa igreja é certa. Não me vem com conversa sobre reforma protestante, porque eu sou incrédulo, eu rejeito, eu não quero ter o benefício da dúvida. A minha fé, ela é uma fé que em algo que eu ouvi, a minha fé está ligado a algo que eu li, a minha fé está ligada a algo que eu estudei, a minha fé está ligada à tradição. Tira a igreja católica de um católico, o que vai acontecer com ele no domingo seguinte? Na hora da missa, ele vai ficar perdidinho. Repete comigo igual mineiro: pronto. Porque a fé dele, muitas vezes, não todas, é uma fé histórica, é uma fé na história da igreja, é uma fé na tradição da igreja, é uma fé no que ele aprendeu. Ele nem conhece muitas vezes Jesus, mas ele conhece a igreja dele. Vocês estão entendendo? E ele se apaixona por essa tradição, e essa paixão é tão profunda que ela se mistura com o meu próprio eu. A fé histórica é quando eu acredito porque alguém contou e que de fato existiu. A igreja católica existe? Sim. Ela é histórica? Sim. Tem 2000 anos? Sim. Então eu creio na Santa Igreja Católica. Posso ouvir um amém? Não posso, né? Porque você não tem essa fé histórica. A sua fé é na reforma. Amém? Amém. Mas não poderia ser. Também não poderia ser. Quase que eu dou um gritinho gospel. Mas posso dar um gritinho gospel? Onde está a sua fé, crente? Só que existe um outro tipo de fé, que é a fé miraculosa. É um nome difícil. Fé? Essa é top. Essa fé miraculosa é top. Eu cheguei lá no irmão André Leão, que está com o cabelo ficando branco. Nevou. Está nevando. Aí eu chego no irmão André e está numa prova danada. Tipo assim: pastor Bruno, meu cabelo está ficando branco. Aí eu olho para ele: Pepe, e agora o seu cabelo a partir de hoje vai ficar preto. Ele amanhece com o cabelo pretinho, pretinho. Foi milagre? Sim ou não? É igual eu olhar para o irmão Pepe, o cabelo dele ficar preto, vai ser um milagre? Ao quadrado, vocês não acreditam não? Vai ser 2. Tem gente que tem fé no milagre, é a fé miraculosa. Eu tenho mais fé em um ato, repete comigo, em um ato, do que um hábito. Eu tenho a fé em um ato e não tenho em um ato. O hábito de crer, ele é dissociado de uma fé miraculosa. Eu dependo do milagre para que a minha chama da fé continue acesa. Eu dependo de uma ação divina para que a minha fé continue acesa. Eu dependo de algo para que a minha emuná ou o meu pistes continue vivo, porque senão eu caio no benefício da dúvida e logo no benefício da incredulidade, porque é mais fácil duvidar do que crer, é mais fácil ser incrédulo do que crer. Mas bem-aventurado você que não escolheu a dúvida e nem a incredulidade nesta noite. Nós falamos primeiro sobre a fé histórica. Eu estou me esforçando, me ajuda aí. Nós falamos primeiro sobre a fé histórica. Que é pentecostal, velho. Como é que pentecostal fala? A primeira fé é a fé histórica. Isso, agora Rua Azul, 1906. A segunda fé é a fé miraculosa. Melhorou. A segunda vocês vão estar no reteté aí, ó. Existe uma fé que é uma fé temporal. Repete para mim: fé temporal. A fé temporal é a melhor de todas. Posso explicar? Sim ou não? Sim. Vocês vão me ajudar a pregar? Sim. Então prega comigo. Amém? Amém. A fé temporal é aquela que eu... Tá cantando ainda, amor? Meu Deus, isso é uma luta, gente. 28 quilos nessa recheada de catupiry. A fé temporal é aquela fé
da agitação do afeto. Agitação do afeto. Pode deixar estranho hoje. É a agitação do afeto. De repente, eu tenho uma grande necessidade. E aí eu começo a ter fé. Isso. Agora eu penso. Eu tenho um afeto e uma necessidade. E eu começo a pedir para Deus. Estou desempregado. E no desemprego eu começo a orar. Estou enfermo. Estou expulsando. Estou enfermo. Aí nessa enfermidade eu começo a orar. Estou sem igreja. Nessa dor eu começo a orar. De repente, com todo respeito, não vamos recortar isso, mas com todo respeito, eu fui congregado na igreja top, que é a Lagoinha. Qual igreja? Aí eu chego lá, tem uma banda, o Lucas Agostinho cantando. Quem está cantando? Imagina ele e o Vini junto. Imagina, por toda a minha vida, Senhor te adoro. Eu levanto e começo a glorificar, e eu fico todo doido na igreja, e eu falo, meu Deus, agora eu estou cheio de fé. Agora você apareceu a muralha cai. Agora você porque isso, nossa, foi dopaminérgico o culto, mexeu com a dopamina. Eu estou cheio de fé, porque ele não canta demais. Só que isso foi no domingo à noite. O André Valadão não estava na segunda-feira comigo. Terça-feira ele me mandou um zap. A fé temporal começa a cair. É uma fé transitória. Outra fé temporal. Agora eu sou da CIB. Agora eu sou assembleano. Pastor Bruno, rapaz, faz um churrasco top. Nós vamos provar nosso remetiro. Faz um churrasco top. Irmã Jaque faz uma massa carbonara que vocês provar, né, Preta? Amanhã sai. Domingo, eu creio, tô desde hoje. Amanhã sai a massinha lá. Pastor Bruno é maravilhoso. O Jonathan, primeiro, ele está no portão, no calor de blazer, alinhadíssimo. E ele chega, parece que o Jonathan passa a prova. Porque ele está lá no portão assim, bem-vindo. Deus te abençoe. Ali tem uma vaga. Aí nós subimos a escada. A irmã Paloma, como é que ela está olhando a escada? É tudo pensado, né? Aí nós entramos aqui, está o irmão Cláudio que era tímido. O irmão é músico. Tem um cantinho aqui. Aí nós olhamos para o sonoplasta, ele já está correndo, ajeitando as coisas, ele e a irmã Lívia, pistola, com medo da bateria acabar, com medo do projetor não funcionar, e aquela guerra toda, e os meninos juntos já ensaiando com os músicos. Como a Síria é maravilhosa. Passado 2 anos, o pastor Bruno passou por mim no portão e não me saudou. Essa igreja aí, ó. O Jonathan estava bravo, não me recebeu direito. Meu bolso está sempre cheio de dinheiro. Quando eu não tenho a necessidade da fé temporal, eu começo a achar tudo tem gosto de arroz. A fé temporal é um declínio, é uma sazonalidade que se alguém errar com você, tudo já não vai fazer sentido mais. Se Deus frustrar sua expectativa, já não vai fazer mais sentido. Faça uma pergunta para mim. Qual a fé salvadora? Qual a fé verdadeira? Aonde está a sua fé? Aquelas mulheres receberam seus mortos e alguns rejeitaram o resgate para ter uma ressurreição melhor, porque eles não estavam mais interessados no que passava, eles estavam interessados naquilo que é eterno. Irmãos, a fé verdadeira é a fé salvífica. Repete para mim. Fé salvífica. Quando você compreende com profundidade quem é Jesus, quem é quem? Jesus. O que é a sua graça, o que é o seu amor, e nós começamos a centrar a nossa vida, a nossa devoção em Cristo, a fé histórica já nem importa tanto mais. A fé miraculosa, se Jesus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer,
Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Você pode repetir isso para o inferno te ouvir? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. A minha fé não está fundamentada no milagre. A minha fé não está fundamentada numa tradição. A minha fé não está fundamentada num templo. A minha fé não está fundada num ato. A minha fé não está fundamentada num hábito. A minha fé está fundamentada no que é eterno. A minha fé não está fundamentada no benefício material, no dinheiro no meu bolso, ou numa vida saudável, porque eu até rejeito o resgate para ter uma ressurreição melhor. Eu rejeito o resgate para ter uma ressurreição melhor. Quando nós chegamos num ponto da vida aonde a nossa fé já não está mais nas coisas da vida, abalarmos-nos não é opção. Sabe por que você tem dúvida? É porque se você está enfermo e a cura não vem, você está na dúvida. Se você está desempregado e o trabalho não vem, você está na dúvida. E essa dúvida pode te jogar na incredulidade e você rejeitar. Se hoje você está aqui enfermo, pode ser uma gripe, pode ser um câncer, uma leucemia, pode ser uma pedra na vesícula, uma pedra no rim, e nesta noite Jesus não te oferecer a cura, mas oferecer a salvação da tua alma. Será que nessa dúvida você vai ser jogado na incredulidade, ou você se abraça com a fé salvífica e sai agarrado com Jesus na noite de hoje? Se hoje você veio buscar um lugar onde as suas respostas estariam, e não vier a sua resposta, mas vier uma pergunta, você rejeitaria o resgate por conta de uma ressurreição melhor? A fé salvadora é aquilo que nós explicamos hoje. À medida que nós entregamos a nossa vida para Jesus, você vai deitar no teu saco travesseiro e vai ter apenas uma certeza. Repita comigo: uma certeza. Uma certeza. Eu estou salvo. Repete comigo: eu estou salvo. Eu estou salvo. Eu estou salvo. Eu estarei salvo. Eu sempre estive salvo. Eu não tenho dúvida. Aleluia. Glória ao teu nome. Desempregado, eu estou salvo. Enfermo, eu estou salvo. Sem dinheiro, eu estou salvo. Sem uma igreja, eu estou salvo. Aleluia. Sem namorado, eu estou salvo. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu não preciso de coisas e atos proféticos. Eu não preciso de uma ação mirabolante, porque eu durmo e acordo com a certeza que eu estou salvo. Você tem essa certeza? Você não entregou para o diabo o benefício da dúvida, da incredulidade. O que tem te abatido? Provavelmente é secundário, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem a certeza que você está salvo. E o próximo passo é quando você dá a mão para um processo chamado santificação. Um processo chamado santificação. Santificação é usar saia, é usar calça, é guardar o sábado, é não comer carne de porco, é não ir no cinema, é não ouvir música sertaneja. É ruim, mas não pode. É ruim. Você gosta, né, Pedro? Gosta, eu sei que gosta. Isso é santificação? O que é a santificação? André, você lembra dos gominhos? Então grita para mim um ato de santificação. Qual que é um ato de santificação, irmão André? Qual que é? Eu não estou te ouvindo. Eu estou bravo com você. E o Espírito Santo me joga para trás. Qual que é o segundo ato de santificação, irmão André? Amor. Quem lembra? Fidelidade. Quem lembra? Alegria. O Davi vem contar no microfone, vem cá contar, vem cá. O Davi vai contar para nós o que é um processo de santificação.
Vocês estão vendo a comunhão? Deus pentecostal, conta pra gente, o que é um ato de santificação? A santidade é quando eu começo a não estar apaixonado por mim mesmo. E não estando apaixonado por mim mesmo, eu não tenho mais paixão pela minha própria natureza pecaminosa. Eu começo a perder o desejo de pecar, o amor pelo pecado, o desejo por permanecer aqui. Você começa a sentir descolado. Não é que você está separado dos seus irmãos, é porque você está parecido com Jesus. Irmãos, nós começaremos a estar parecido com Jesus. Primeiro, quando eu aceito a Ele e tenho uma certeza, eu sou. O segundo passo é que eu estou num processo de santificação. Só que a verdadeira fé, repete comigo, a verdadeira fé, ela agrada a Deus. Ela faz você parar de temer o que o povo vai falar. Porque você já não anda mais por vista, você não anda mais por vista. O que será que eles vão falar de mim? O que será que eles vão achar de mim? Você está preocupado com os outros? Você está preocupado com os outros? Você está, filho? Rapaz, você está preocupado com o que vão achar? Aí eu fui na outra igreja, ninguém pode saber. Você está preocupado com os outros? Eu estou lendo a Bíblia demais. A fé agrada a Deus, e você começa a não se preocupar com os outros, mas temer ao próprio Deus. A fé não é um ato de apenas receber. Tem fé, irmãos, de pessoas que infelizmente vão para a igreja para... Eu vou lá hoje buscar. Amém? O que será que eu vou receber? Amém? Será que eu recebo um emprego, uma empresa? Deus me paga? A fé de receber não é errada, mas a fé temporal, focada no ato de receber, é incorreta. Quando você vai à igreja com uma certeza, se ele fizer, ele é, se ele não fizer, ele é, eu aceito rejeitar o resgate para uma ressurreição melhor. Você vai estar no centro da fé verdadeira, não pelas coisas que você recebe. A fé não é uma opinião. Olha, agora eu sou um crente de uma igreja que estuda a Bíblia. Eu participo de estudo bíblico. Glória a Deus. A gente muda, né? Eu estou na igreja bíblica. Onde você está? Eu sou uma igreja bíblica. Aí a gente fica todo... O corte de cabelo muda, glória a Deus. O corte de cabelo muda. Agora eu sou uma igreja bíblica. Só que você é bíblico. Sua vida é bíblica. Glória a Deus. Seu relacionamento é bíblico. Glória a Deus. A criação dos teus filhos é bíblica. Glória a Deus. Adianta estar numa igreja bíblica não sendo bíblico. O seu colarinho está branco só por conta da placa da sua igreja. Isso é fé temporal. Cuidado! Agora, quando a palavra de Deus começa a te transformar e você se torna uma pessoa bíblica, a coisa muda de figura. Irmão, vocês estão comigo aqui na pregação da palavra? Está dando para entender? Vence. A fé faz você parar, não de olhar os outros sem amor, mas olhar para Deus com amor. A fé não é uma certeza no que o outro está dizendo, mas uma certeza naquilo que você fez. A sua fé não está na pregação do pastor Bruno. A sua fé está no Cristo que você aceitou, no Jesus que você entregou sua vida. Se a sua fé estiver em mim, infelizmente eu vou te decepcionar em algum momento. Infelizmente eu vou pisar no seu dedão em algum momento. Infelizmente você vai olhar para mim e dizer assim: nossa, meu pastor Bruno aí comeu bola. Mas se a tua fé estiver no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, não haverá decepção. Sabe por quê? Você vai olhar para mim e vai ter longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, perdão e amor. Porque você não está numa igreja bíblica, você se tornou uma igreja bíblica.
fé salvadora não é uma fé que você recebe através de experiências. Irmãos, Pedro andou por cima das águas. Quem lembra dessa passagem? E arrancou a orelha do soldado dias depois. Jesus curou a sogra de Pedro, mas dias depois, Pedro negou Jesus. Pedro tinha fé salvadora? Pedro tinha fé verdadeira? Pedro, irmãos, foi compreender a fé salvífica apenas depois. Nós, infelizmente, repita comigo, aprendemos a ter uma fé em receber. Mas você hoje olhou para o irmão que está do seu lado, hein? Você perguntou se ele está bem? Você perguntou se está tudo certo? Você dá uma olhadinha no sapato dele? Se está furaminho? Você se perguntou e se preocupou com alguém que está do seu lado? Faz tempo que você não vem, né? Está tudo bem? Quantos WhatsApp para o seu irmãozinho, da sua comunzinha que você mandou? Às vezes nós estamos esperando o culto e não estamos sendo o culto. Tem um filósofo muito importante chamado Tomás de Aquino, e eu gosto muito desse filósofo cristão. Ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Tomás de Aquino enfatiza que a fé é um dom de Deus, ou seja, não é algo que se pode conquistar com esforço humano. A graça divina é fundamental para que uma pessoa possa ter fé. E para que você possa ter fé, eu caminho para o final e peço a tua atenção total agora. Você só vai adquirir a fé salvífica, a fé salvadora. Grupo de louvor pode vir. Você só vai adquirir a fé verdadeira se você ouvir o Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir. Todo mundo está comigo? Posso ouvir um amém aí? Posso ouvir um amém? Amém. A fé verdadeira só vem por ouvir. A pregação do Evangelho. Só vem por ouvir. A pregação do Evangelho. Quando a fé verdadeira vem pelo ouvir, significa que se eu ver alguma coisa, vai ter fé? Se eu ver um milagre, a fé vai brotar em mim? Não. Se eu ver uma experiência linda, a fé vai brotar em mim? Se eu ver o céu se transformando em alguma coisa verde, ou vermelho ou rosa, a fé vai brotar em mim? Não. Porque a fé verdadeira não vai ser brotada por experiências ou por coisas visíveis. A fé verdadeira só vai ser possível você receber quando você começar a ouvir a pregação do Evangelho. Não tem outro caminho. Pastor, irmãos, eu vou pregar uma coisa, nem precisa filmar. Posso pregar assim, ó? Sim. Então vamos lá, vai doer para alguns. Se você está numa igreja onde não se prega o Evangelho, você vai ter a fé verdadeira? Não. Você vai ter a fé verdadeira? Não. Se você está num ambiente onde se prega, só receba o milagre, você vai ter fé verdadeira? Não. Você vai ficar na dúvida ou você vai tomar uma decisão hoje? Precisa ser assim? Não precisa. Mas pro bem da tua alma, pro bem da tua casa, escolha um lugar que pregue o Evangelho. Isso pode filmar, porque o que estão pregando por aí, um Evangelho falso, com campanhas falsas, não vai produzir em você a verdade da graça. Que a preocupação da nossa igreja possa ser única e exclusivamente com a pregação do Evangelho. Irmãos, a gente estava brincando no WhatsApp. Hoje faltou muita gente. Graças a Deus, todos estão bem. Mas nós brincamos no grupo de colaboradores. As palavras assim estão muito pesadas, o povo está indo embora. Irmãos, se eu partir amanhã, alguém vai ter que vir aqui pregar. Que continue pregando pesado e que continue pregando o Evangelho. Glória a Deus. E que aqui, irmãos, enquanto nós estivermos vivos,
nós não preguemos muros teológicos, mas pontes teológicas. Que hoje você possa sair daqui com a fé verdadeira dentro do seu coração, a fé em Cristo, e que você possa hoje também, irmãos, entregar sua vida a Ele. Você já entregou sua vida a Jesus, de verdade? Glória a Deus. A igreja pode ficar em pé, por favor. Vamos adorar a Deus.